olha só, a gente tem então a transmissão, eu vou passar para vocês aqui a arbitragem, passar tudo para vocês aqui, vamos lá. Então o árbitro é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, que eu acho um absurdo, o Flamengo brigando ali pela liderança com o Cruzeiro, que é de Minas Gerais. Os auxiliares, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais também, e Fernanda Nandréia Gomes Antunes, também de Minas Gerais, então eu acho totalmente errado, e sempre assim, o Flamengo jogando, disputando a liderança com algum clube de algum estado, e eles botam árbitros desse estado. Isso tem acontecido sempre, né? E aí a gente trazendo aqui essa questão da arbitragem. O VAR é o Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia. Olha, o provável time do Flamengo, eu separei aqui para falar para vocês, é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, tá? Ou Vinha. Jorginho, que tá bem demais, é um líder dentro de campo. Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. O provável time do Santos, Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar. Eles falaram que vão fazer de tudo para o Neymar, vão jogar pelo Neymar para ele ser convocado de novo. Barreal, Guilherme e David Washington, tá? Então esse é o provável time do Santos. A gente trazendo aí as informações aí que o Flamengo tem aí os desfalques do Pedro, que não foi relacionado de novo, Michael também, que não foi relacionado. A gente vai trazer aqui também o boletim médico do Flamengo. Agora, no Santos, tá? O volante João Schmidt, né, e o Benjamin Rolaiser estão fora por suspensão. Além disso, o recém-chegado Igor Vinícius também deve aparecer como opção, tá? Então, essas são as informações do jogo, o jogo que terá transmissão do Premier às 20 horas. Bem, eu vou trazer aqui algumas informações importantes para vocês de mercado da bola. Muita coisa aconteceu ontem, né? E a gente está aqui sempre trazendo para vocês, mas eu não posso começar o nosso vídeo sem falar que me deu uma vontade de tomar um suquinho Del Valle hoje, logo de manhã, acordar tomando. Eu separei aqui quatro copinhos de suco Del Valle. Del Valle, porra, Del Valle, cara, eu vou falar para vocês, hein? Suquinho Del Valle caiu bem, né? Sensacional. Rapaz, o Vasco tomou um vareio, e só não foi demais que o Léo Jardim agarra demais. Cara, ele agarra muito. Era para ser uns 10 ou 11. O Vasco, 80% de posse de bola do Del Valle, do Independente Del Valle, lá na altitude. E o jogo foi 4-0, mas olha, teve gol anulado, o quinto gol foi anulado no finalzinho, teve pênalti que o Léo Jardim pegou, porque senão era 6-0 só nessas duas chances que eu falei, isso fora os 4 gols perdidos no primeiro tempo. O Vasco praticamente eliminado, né? Na Sul-Americana, primeiro jogo, toma de 4-0, Suquinho Del Valle botou o Vasco para dançar, né? Amassou o bacalhau. Vou começar aqui também a falar de mercado da bola. O motivo do Flamengo não ter aceitado vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro pode ser uma proposta do Red Bull Bragantino, tá? O Bragantino já sinalizou, chegou a sinalizar que pode pagar mais pelo Matheus Gonçalves. Segundo o jornal, o diário O Tempo, né, apesar do Flamengo garantir que não chegou nada, né, do Red Bull Bragantino ainda, a negociação com o Cruzeiro estava encaminhada, e aí o Flamengo desistiu da venda do Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros, 50% dos direitos. Segundo O Tempo, o motivo da desistência pode ser uma proposta de 5 milhões de euros, né, no caso do Red Bull Bragantino, né, um valor de 5 milhões de euros, mais 5, com opção de compra, uma série de coisas, chegando a 10 milhões de euros. Tá? A diretoria do Massa Bruta se mostrou disposta a pagar uma quantia maior que o Cruzeiro, com a possibilidade de lucrar mais. O Flamengo recuou na negociação. Essa informação não é confirmada, assim como também tem aí especulação de que o Cruzeiro pode oferecer 5 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves e por 50%. O Flamengo já teria um aumento aí grande, né, para 5 milhões de euros por 50%. Ainda assim, eu acho que o Flamengo não deveria vender.
Flamengo só deveria vender se pagassem 10. Pagou 10, beleza, levou. Agora 5 milhões por 50%, eu não acho que vale a pena. Você vai estar reforçando um rival direto na briga pelo título. Olha, a gente tem aí também o Leixões sendo punido pela FIFA com transfer ban por conta da dívida aí na transferência do Verton. Né? Então o Leixões, que o Flamengo ia comprar uma parte do clube, inclusive, né? O Flamengo ia administrar, se o Landim tivesse ganho a eleição, o Leixões provavelmente seria o Leixões Flamengo lá em Portugal. O Flamengo vinha fazendo alguns negócios com o Leixões e eles foram punidos. A nota do Flamengo diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Leixões SC de Portugal foi punido pela FIFA com um transfer ban em razão de uma dívida com o clube carioca referente à transferência do atleta Verton. A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de inscrever novos jogadores por até 3 janelas de transferências ou até que seja efetuado o pagamento do valor de 175 mil euros ao clube rubro-negro. Tá? A sanção entra em vigor a partir desta terça-feira, 15, ontem, né? Então, o clube que seria parceiro do Flamengo agora é motivo de processo, inclusive na FIFA, o Flamengo tentando receber valores devidos aí pela contratação do Verton. A gente tem aqui a situação importante para falar, até porque muito está se falando aí do Castellanos, né? O Tati Castellanos, jogador da Lazio, que o Flamengo pode contratar. O Flamengo ainda oficialmente não falou nada sobre essa possibilidade. O Flamengo, inclusive o Vene Casagrande, que trouxe a notícia de que o Flamengo estava perto de anunciar a contratação do Tati Castellanos, mas a informação que chega da Itália é que não, é que eles não querem vender e que recusaram recentemente proposta de 30 milhões de euros. Aí tem uma punição que eles receberam, que eles não podem inscrever jogadores e que eles precisam vender jogadores para quitarem as suas dívidas. Então, isso pode ajudar a Lazio a fazer o negócio, a forçar a Lazio a fazer esse negócio e vender o jogador para o Flamengo. Ainda assim, a informação que eu recebo é que o negócio é muito difícil de acontecer, que não está tão encaminhado assim e que é muito difícil de acontecer. Pode vir a ser jogador do Flamengo, sim, mas que o negócio nesse momento é considerado muito difícil pela diretoria do Flamengo. E pensando na situação aí também de atacante, né, tem a situação do Pedro, tá? Um possível reencontro do Pedro com o JJ, com o Jorge Jesus, tá? Segundo a imprensa árabe, o Al Nassr negocia a contratação do Pedro e a equipe saudita perdeu aí o atacante recentemente, né? O seu atacante principal aí recentemente, está em busca de uma reposição. Vale lembrar que o Jorge Jesus assumiu a equipe nesta semana. Segundo fonte ligada à diretoria rubro-negra, o clube ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, nem do Zenit e nem do Al Nassr, clube do Jorge Jesus. O staff do atleta acredita que o Flamengo aceitaria uma oferta de aproximadamente 18 milhões de euros, né, ou dólares, cerca de 100 milhões de reais, incluindo metas, tá? Isso é o que o staff do jogador acredita, que se trouxer uma proposta de 18 milhões de dólares ou euros, o Flamengo vai aceitar. O Flamengo, por sua vez, diz que por 15, aquele valor que o Boto falou com o Mauro César Pereira, por 15 não aceitaria, né? O BAP não aceitaria. Aí tem essa questão toda. Então, o Zenit querendo, mas até o momento não apresentou uma proposta oficial, e o Al Nassr também da Arábia Saudita querendo a contratação, o time do Jorge Jesus, mas até o momento não tem nenhuma informação de proposta na mesa.